O nosso próximo painel tem como tema: as loterias e as apostas chegaram para ficar no esporte, mas principalmente no futebol mundial. E o nosso palestrante, professor da Fundação Getúlio Vargas, que vai voltar e falar de mais um tema. Por favor. Boa tarde. Eu já estava morrendo de saudade. E depois da palestra do André Megali, eu queria só registrar, em que pese quaisquer questionamentos que se tenha em relação à CBF, e há muitos, é muito bom ver alguém com a sua qualidade, o seu perfil, defendendo essas questões internamente. O André, para quem não sabe, também fez o mestrado da FIFA, que é considerado o melhor mestrado do mundo na área do esporte. E a CBF hoje tem 4 ou 5 pessoas que vieram desse mestrado e que, sem dúvida nenhuma, representam um grande avanço em relação ao que nunca houve lá, que foi justamente a seleção de profissionais através de um currículo qualificado para a área. Todo mundo aqui que busca um curso de qualificação, e, enfim, eu coordeno hoje no Brasil o curso que mais profissionais formou na história do país, mais de 500, sabe que o desejo, o sonho, como mesmo está sendo dito aqui na primeira palestra, das pessoas que buscam a qualificação é encontrar um lugar no mercado de trabalho. E a CBF, por estar no topo dessa pirâmide, dando esse exemplo de buscar no mercado profissionais que se qualificaram para isso, é sempre bom servir de referência, pelo menos nessa parte. Então, foi muito bom ouvir a sua palestra. Bom, sobre loterias e apostas, eu vou dividir aqui essa nossa rápida conversa em 2 pontos. Primeiro, aquilo que nós temos, e segundo, aquilo que nós poderíamos ter. O que nós temos hoje? Nós temos loterias destinando muito dinheiro para o esporte. As loterias hoje, elas já colocaram mais dinheiro no esporte do que qualquer outro patrocinador. 8 bilhões de reais, desde que a Lei Agnello Piva entrou em vigor, já foram destinados para o esporte. 8 bilhões. E o futebol não está fora dessa. Nós temos 3 loterias que colocam dinheiro no futebol. A Loteca, a Lotogol e a Time Mania. A Loteca e a Lotogol colocam até pagando aqueles royalties pelos clubes que participam dos volantes. E a Time Mania destina 22% da sua arrecadação para os clubes de futebol. Pois bem, isso é relevante. O Flamengo, por exemplo, já está recebendo 8 milhões de reais por ano da Time Mania. É correto, então, dizer que o esporte é sócio das loterias, porque se recebe um pedaço das receitas. Agora, é um sócio parasita, porque ele fica parado esperando que o dinheiro caia na conta, sem fazer nada para aumentar o volume de vendas das loterias. Então, a reflexão sobre o que nós temos é o seguinte: nós já temos um sistema em funcionamento para destinar dinheiro para o esporte através das loterias. E o esporte, ao invés de ajudar a promover as loterias, que se venderem mais, vão colocar mais dinheiro no esporte, simplesmente não faz nada. Fica deitado em berço esplêndido, esperando que a Caixa Econômica venda loterias e ele receba o dinheiro. Então, a reflexão sobre o que nós temos hoje é muito simples. Basta que os clubes ajudem a vender mais Time Mania, que eles vão receber mais dinheiro da Time Mania. Basta que os atletas, que são os principais beneficiados, principalmente no movimento olímpico, pelo dinheiro que vem das loterias, ajudem a vender mais loterias, que eles vão receber mais dinheiro das loterias. Então, se nós trabalharmos, aliás, o único lugar onde sucesso onde sucesso vem antes de trabalho, é do dicionário, né? Tirando isso, você tem que trabalhar muito. Então, nós já temos um sistema funcionando para buscar mais dinheiro, basta trabalhar para que mais dinheiro entre nesse sistema, que nós vamos receber mais. Então, a reflexão sobre o que nós temos é muito simples. A reflexão sobre o que nós poderíamos ter começa na sua palestra, que fala sobre manipulação de resultados, que fala sobre apostas esportivas, e eu queria passar o primeiro vídeo para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Meu primeiro vídeo, por favor. Você vai assistir na segunda reportagem da série O Mapa da Mina, meios para o futebol brasileiro melhorar a vida financeira dos clubes. Os sites de apostas são um caminho. Na Europa, clubes como Real Madrid e Milan são associados a um. Será que isso daria certo aqui no Brasil? Está tudo ali, com a rapidez de um clique.
Apostas em jogos de futebol do mundo inteiro, da poderosa Liga Italiana até o modestíssimo campeonato costarriquenho. O Brasil, claro, também está dentro. E se pode apostar daqui, mas seja qual for o resultado da partida, já existe um perdedor: os times brasileiros. Na Europa, as equipes têm participação direta na receita desses sites, na forma de royalties. Aqui no Brasil, como a atividade não é regulamentada, os clubes não podem receber um centavo sequer. E olha, eles faturariam bem mais que isso. As estimativas atuais apontam que mais de 600 milhões de dólares são movimentados anualmente em apostas relacionadas ao futebol brasileiro pela internet. São operadores estrangeiros que oferecem os seus sites aqui no Brasil. Os clubes têm que ver esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, e os impostos têm que ser cobrados sobre esse dinheiro. Isso mostra a desunião dos clubes, principalmente dos 20 clubes grandes do futebol brasileiro, onde as suas marcas hoje são muito atrativas e todo mundo se acha no direito de usar as suas marcas e não pagarem nada. Em diversas ocasiões, a FIFA manifestou preocupação com as denúncias de armação de resultados, organizada por grupos ligados a sites de aposta. Em 2005, o futebol brasileiro experimentou o problema, num escândalo conhecido como a máfia do apito. O então árbitro Edilson Pereira de Carvalho foi contratado por um grupo de apostadores para ajudar na manipulação de resultados. Por isso é que na Europa existem órgãos para monitorar os sites e identificar atividades suspeitas. Este deputado federal acredita que, legalizadas e bem fiscalizadas, as apostas vão beneficiar clubes, atletas e torcedores. Dar oportunidade àqueles que desejam apostar em jogos de futebol, campeonatos brasileiros, e também saber que os recursos indo para essa loteria e destacado o pacto, seja retribuído, seja redirecionado ao próprio esporte brasileiro. Dá até para apostar que a ideia vai causar polêmica, mas os clubes querem pagar para ver. Tenho a certeza que essa posição do Vasco também é a posição dos demais clubes. Nós estamos dispostos a abrir essa discussão, esse debate com os deputados, com os senadores, enfim, com o Congresso Nacional, para que a gente possa fazer com que os clubes possam ter uma receita adicional para, enfim, suprir as suas necessidades. Essa matéria tem 5 anos e ainda atual. O juiz Edilson não foi preso porque a justiça entendeu que aquele fato não constituía crime, né? Não há crime nem pena sem lei anterior que os define. Então, ele sequer foi punido. O ano passado, a Polícia Civil de São Paulo, na Operação Game Over, prendeu várias pessoas suspeitas de manipular resultados em vários estados do Brasil, em jogos da 2ª, da 3ª divisão. Esse é um problema real, concreto, que nós já sofremos com os efeitos nefastos das apostas, sem tomar nenhuma medida para nos proteger deles, ou até mesmo para buscar aqueles pontos positivos que, porventura, possam existir no caso de uma regulamentação bem feita. Então, o que está em jogo aqui, primeiro, é a integridade do esporte brasileiro, porque quem não controla, quem não monitora, quem não regula, não tributa, não há receita para a sociedade, e não protege o nosso esporte, porque a única forma que o mundo vem encontrando para lutar contra a manipulação de resultados é justamente um monitoramento prévio dos padrões das apostas para indicar desvios que possam sinalizar a manipulação de resultados. Porque não se enganem, ninguém manipula resultado para o favorito ganhar. A manipulação de resultado é sempre para o azarão, porque a aposta no azarão paga um prêmio maior. Então, quando há uma aposta muito grande no azarão, esse é um indício de manipulação de resultados, porque existe um padrão histórico de aposta naqueles resultados mais improváveis. Então, se nós não regularmos, nós temos muita dificuldade para combater a manipulação de resultados. A Federação Paulista e a CBF já contrataram uma empresa chamada Spot Radar, que é uma líder global na área de monitoramento, mas se não houver a ação do Estado, eles têm pouco o que fazer. Eles vão identificar
o desvio padrão, mas não há condições de perseguir, de processar, de realmente buscar defender o esporte com todas as armas que o Estado tem. E é por isso que a Unesco, nas suas conferências de ministros de esporte, vem discutindo esse tema. Até porque essa é uma questão global, não é mais uma questão local. No Brasil, hoje, há 500 sites oferecendo apostas no esporte brasileiro. 500. A maioria, inclusive, já até com versão em português. Onde esses sites estão registrados? Eles estão registrados em outros países, eles não estão aqui. Então, se não houver realmente um esforço global de regulação e monitoramento dessa indústria, há muita dificuldade para que se possa combater os efeitos nocivos dela. Agora, também nós não podemos buscar ignorar que as apostas esportivas vêm crescendo porque elas vêm se traduzindo numa nova forma de engajamento do torcedor com o esporte. Porque a experiência de assistir um jogo simplesmente passivo, esperando o tempo acabar, é bem diferente da experiência de assistir o jogo apostando diretamente, não só no resultado da partida, mas em eventos dentro do próprio jogo. Quem vai ter o próximo escanteio? Quem vai sofrer a próxima falta? Na Europa, em alguns lugares, os estádios têm Wi-Fi pagos pelas casas de aposta para que as pessoas possam apostar do celular enquanto elas estão assistindo um jogo, justamente nesses eventos intercorrentes dentro da própria partida. E isso é uma nova forma de engajamento, de interação que vem crescendo. O movimento no mundo hoje das apostas esportivas está em 6 trilhões de reais. 6 trilhões de reais. Só no Brasil, de apostadores brasileiros nesses sites estrangeiros, nós colocamos por ano 4 bilhões de reais, que inclusive representa 10% do saldo da balança comercial brasileira do último ano, ou seja, um impacto negativo na balança comercial do país. São efeitos que por si só já demonstram que esse é um fato. Esse é um fato. Já está acontecendo, a gente já vem sofrendo com isso. Agora, a gente não regulou ainda e é preciso, urgentemente, seja para coibir, ou seja, para estimular através de um novo formato, mas o que não se pode fazer é ignorar. E um outro ponto que eu quero levantar também é o seguinte: se, por um lado, a integridade do esporte está em jogo, por outro, a economia popular também. Por quê? Porque um mercado não regulado não protege o apostador. Nós tivemos esse ano, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma série de resultados improváveis. A maioria dos times visitantes foi vencedora naquela rodada. E muita gente ficou sem receber as apostas, porque os prêmios ficaram muito altos. E o segundo vídeo que eu quero mostrar para vocês aconteceu no Brasil, aqui, como diria aquele narrador, pelas barbas do profeta, não é isso? Está aí, o segundo vídeo, por favor. E atenção, porque esta matéria interessa sobretudo a você que é apostador do Sportnet. É público e notório o risco para quem gosta de apostar dinheiro em jogos ou os chamados bolões. O site especializado nesta prática, o Sportnet, entrou em colapso na noite da última quarta-feira, quando houve um grande número de ganhadores. O assunto imediatamente ganhou as redes sociais, porque os apostadores estão com medo de ficar no prejuízo e de não receber aquilo a que tem direito. O valor está estimado em cerca de 175 milhões de reais. Para você que é apostador do Sportnet, acompanhe agora na tela do Balanço Geral. Sob a condição de não ser identificado, este rapaz concordou em falar com a nossa equipe. Ele diz que faz apostas no Sportnet há 6 meses e já ganhou 2 premiações. Você joga pouco e a possibilidade de você ganhar é muita, né? Você joga uma quantidade considerável, R$5, você pode ganhar até 3, 4 mil reais. É viciante, você vai se empolgando, ganha uma vez, 2... E aí você não para mais, não consegue. O lucro exorbitante leva muitos apaixonados por futebol a realizar apostas elevadas. Mas nesse jogo de azar, donos de bancas e apostadores
podem se dar mal. Na última quarta-feira, o volume de acerto de apostas no Sportnet surpreendeu. Proprietários de bancas de todo o país estimam um déficit de 175 milhões de reais. Em alguns áudios, donos de bancas se mostram preocupados com os prejuízos. A banca não tem condição de pagar esse prejuízo, não. É 700 mil reais, 700 mil. A banca não tem condição de pagar. Abriu falência. Se a Sportnet não fechar as portas, meu irmão, dessa vez, eu só puder pagar bem, porque só na minha máquina aqui, se não der mais de 1 milhão negativo, se não aguentar, meus colegas todinhos estão do mesmo jeito, meu irmão. Não sei como é que vai ser, não. Hein? Outros falam até na possível extinção do Sportnet. Brother, acabei de receber uma ligação aqui de um cara que é gerente de uma banca daqui. E ele disse, pode ter certeza, esse jogo acabou hoje. Essa estrutura de jogo de aposta. Porque a menor banca, as mais fuleirinhas, teve prejuízo de 2 milhões. Sem ser identificado, esse homem afirma que administrou uma banca durante 6 meses. Ele desistiu do negócio e explica os motivos. Eu não vou participar mais porque eu acho um jogo muito... Ele tem todo o domínio do tablet na mão do quem faz a Sportnet. Quer dizer, coloca a nossa vida em risco. Porque o usuário faz o jogo e eles cancela. Ele tem todo o domínio, quer dizer, cancela. A nossa vida fica em risco. O rapaz que fez o jogo não vai acreditar que foi a gente, que não vai acreditar que foi eles que cancelaram, porque na verdade a linha de frente somos nós. O que é que a polícia pode fazer caso uma pessoa se sinta lesada? A delegacia ela funciona para o combate de crimes e contravenções penais. Qual o papel da delegacia? Em tendo a ciência, a comunicação por parte de um cidadão em relação ao próprio jogo, a polícia deve atuar, prender as máquinas e efetuar os procedimentos legais. Entretanto, em relação à cobrança de jogos, não é a seara adequada da delegacia de polícia, mesmo porque a delegacia ela não efetua resolvendo problemas cíveis, não é? Que é o que seria o caso de cobranças. Em nota, o Sportnet afirma que o volume de acerto de apostas na última quarta-feira foi o maior da história. Diz ainda que está comprometido em pagar todos os prêmios e que apenas os de valores mais elevados devem ser pagos de forma parcelada, por causa da burocracia nos trâmites bancários. A empresa também promete honrar com as datas que foram firmadas e, por fim, pede desculpas pelo transtorno. Mas este apostador diz ter perdido a credibilidade e afirma que vai parar de jogar. Devido a esse bolo que deu aí, né, vários ganhadores e a maioria do pessoal sem receber. Eu não ganhei dessa vez, mas já ganhei 2 vezes. Mas você acaba ficando receoso, né? Bom, 6h40. A empresa que administra o Sportnet informa, vamos repetir, que vai pagar as pessoas e que apenas os valores mais altos serão parcelados. É que na última quarta-feira houve um volume muito grande de acertos, né? Eu não sei exatamente quais são os jogos, eu nunca joguei no Sportnet, mas a turma aqui já me explicou como é. Por exemplo, ontem o Sportnet, eu não sei se o Sportnet ontem foi bom ou foi ruim, porque muita gente apostou no Flamengo e perdeu. Para você que não sabe, o Flamengo ontem perdeu em casa para o Grêmio. O Carlão apostou no Grêmio, foi Carlão. Eu não sei, bom, a maioria deve ter apostado no Flamengo, porque estava jogando em casa, na Ilha do Urubu, vinha invicto e o Grêmio foi lá e pau no Flamengo. Ainda temos esse gostinho de ouvir o finalzinho sobre o Flamengo, né? E falar nisso, o André escolheu bem as fotos que ele mostrou. Começou com uma do Fluminense, maravilhosa, depois passou por uma do Palmeiras, ou seja, escolheu a dedo. Pois é. Essa matéria e a outra, de certa maneira, deixam claro que o jogo corre solto no Brasil. Essa história de que o jogo é proibido aqui é conversa fiada. E, no final das contas, o resumo da ópera é o seguinte: quem é contra o jogo legal, na prática,
fortalece o jogo ilegal. Não há como sair dessa discussão por outro caminho. Nós temos um desafio grande, o esporte, que sofre as consequências dessa ação nefasta por dois lados. Primeiro, pela ameaça à integridade do esporte, que está à mercê dessas máfias que são super sedutoras, principalmente em clubes que não têm um poder econômico muito grande, os atletas estão em situação difícil e não tem a mídia cobrindo, quer dizer, você tem um ambiente ali fértil para influências externas por parte dessas máfias, seja pela vulnerabilidade dos nossos torcedores, que querem engajar, que querem um engajamento diferenciado através dessas apostas, porque isso nada mais é do que mais um produto relacionado à sua paixão pelo esporte. Uns compram camiseta, outros compram copo, outros compram boné, outros apostam. Mas, no final das contas, essa é uma variação do mesmo tema. E não se discute claramente, com propriedade, com consistência, qual é o caminho que nós temos para monitorar, para tributar, para regular, para proteger o esporte e os seus torcedores. Isso é um alerta. Essas duas matérias são aqui, enfim, do Brasil, quer dizer, não estamos falando de algo acontecendo na China, estamos mostrando uma coisa que acontece aqui, pelo menos desde 2005, com o escândalo do Edilson, e que já fez muitas vítimas no esporte brasileiro. Enquanto a gente não se defender, vai continuar fazendo. Eu acho que talvez o sindicato também possa ter um papel importante nessa discussão. E, aliás, nós temos uma honra hoje aqui de receber o Jérôme Champagne, que é uma pessoa que talvez tenha a maior qualificação para falar não só sobre esse risco, mas sobre vários outros para o futebol mundial, porque deveria ser ele, talvez, o presidente da FIFA hoje. Qualidade para isso não falta, e, infelizmente, o Joseph Blatter não ajudou como deveria ter ajudado a uma transição na FIFA para uma pessoa com mais qualidade do que aqueles que lá estão hoje. Então, é muito bom ter você aqui. Pode falar sobre isso, que você vai arrebentar. Bom, obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Enfim, cada palestra merece um abraço de gratidão, porque é conhecimento que passa, é aí que a gente aprende. Mas é importante uma informação, Pedro. Há 3 anos, nós mandamos 2 diretores para fazer o curso da Interpol. E a gente, eu não tenho o número agora, mas aí está o nosso diretor Mauro Costa, nós fizemos seguramente mais de 40 palestras nos clubes para que os atletas entendam o risco da abordagem dos aliciadores e o que pode acarretar na vida deles. Então, a gente já trabalha nisso, né? E esse evento é exatamente para isso, para a gente mostrar um pouquinho de tudo que o sindicato faz e a preocupação que nós temos. E você vem trazendo informações, conhecimento, que vai ajudar a gente a trabalhar. Tenho certeza que esse fórum é muito mais para enriquecer o nosso conhecimento, para fazer com que a coisa caminhe. Então, eu vou agradecer, nós temos, agradecer de novo, e outra salva de palmas para o Pedro.